Olá, crocheteira estilosa, tudo bem com você? Eu sou a Lara, estou mais uma vez aqui no canal da Fisher Fios para trazer mais um passo a passo incrível para vocês. Hoje eu trouxe uma peça porque vocês me pedem muito alguma bolsa, alguma clutch que vocês podem fazer utilizando apenas um rolinho do fio de malha. Então eu preparei essa clutch aqui para vocês e trouxe o passo a passo hoje. Vamos à lista de materiais? Para essa clutch, nós vamos precisar de um pacote do fio de malha extra premium da Fisher Fios. Esse daqui é o verde hortelã e esse aqui da clutch que já está pronta é o terracota. Vamos precisar de um fechinho, tá? Eu vou estar utilizando esse daqui com botão de pressão, mas você pode utilizar o fecho que você tiver aí. E uma argola ou um mosquetão para a gente estar fazendo a nossa alça, tá? Eu vou estar utilizando a agulha de número 6,5, tá? E você também vai precisar de tesoura e agulha de tapeceiro para arremate. Vamos para o nosso passo a passo? Vamos começar a nossa peça fazendo 18 correntinhas, mas antes nós vamos deixar aqui aquele pedacinho de fio que a gente sempre deixa para fazer o acabamento depois no final da nossa peça. Vamos aqui, ó, fazer o Ezinho. Faz a correntinha. Essa primeira vamos contar como correntinha. Deixa eu pôr esse fio lá pra trás. E aí, vamos fazer até termos um total de 18 correntinhas, tá? Para fazer as correntinhas, lembra, laça de baixo pra cima, passa pela alcinha que estava na sua agulha. Laça de baixo pra cima, passa pela alcinha que estava a sua agulha. Vamos fazer até termos 18 aqui, tá? Você vai contar sempre o Vzinho. Então, cada Vzinho desse daqui é uma correntinha. A última correntinha aqui, né, a 18ª, vamos deixar ela um pouquinho mais frouxinha, porque ela vai simular um ponto baixo pra gente. Então, vamos voltar a nossa agulha aqui, ó, no pezinho dessa correntinha. E faz um ponto baixo junto ali da correntinha. Então, nós temos uma correntinha que vai simular um ponto baixo e um ponto baixo aqui do lado. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada alcinha da correntinha. Então, passa a sua agulha aqui pela alcinha da correntinha, laça o fio ali de baixo para cima, traz esse fio aqui para frente. Ficou com duas alcinhas na agulha? Laça o fio novamente e fecha as duas alcinhas. Assim, nós vamos seguindo até chegar lá na ponta. Passa na correntinha, laça de baixo para cima, traz aqui para frente, duas alcinhas na agulha, laça novamente, fecha o ponto baixo. Eu vou finalizar aqui, até chegar lá na ponta e volto com vocês. Chegando aqui na ponta, aquele nozinho que eu falei que nós vamos considerar como correntinha, lembra? Nós vamos puxar ele aqui, abrir, e dentro aqui desse espaço vamos fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Agora, a gente puxa aqui, ó, esse fiozinho e fecha todo aqui aquele espaço. Vamos virar a nossa peça e vamos trabalhar novamente pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha. Então, laça, fecha o ponto baixo, laça novamente, fecha o ponto baixo. Assim, nós vamos seguir até chegar aqui na outra ponta. Chegando aqui na ponta, nós já temos uma correntinha que simula um ponto baixo e temos um ponto baixo. Vamos passar a nossa agulha aqui junto desses 3 pontos, desses 2 pontos, e fazer o terceiro ponto aqui, para ficar 3 pontos em cada voltinha, da mesma forma que temos aqui do outro lado. Aí, aqui nós terminamos a primeira carreira. Percebem que eu deixei todos esses pontos mais frouxos, eu não fiz ponto muito apertado? Isso vai fazer
Isso vai facilitar o nosso trabalho na próxima carreira, vamos trabalhar com pontos baixos e vai ajudar a nossa peça a ficar com uma base mais retinha, tá vendo? Se você deixa o seu ponto muito repuxado, a tendência é que sua base comece a ficar repuxada também. Então, sempre vá controlando a tensão do seu ponto para deixar esses pontos aqui mais frouxinhos, tá? Principalmente os pontos da primeira carreira. Agora, nós vamos fazer o fechamento da carreira. Então, aqui nós vamos passar a nossa agulha de trás para frente. Aqui nessa alcinha, ó, nós temos a correntinha aqui e aqui a primeira alcinha do ponto. Todos os pontos têm uma alcinha aqui logo acima deles. A correntinha não tem, porque ela não foi feita um ponto baixo, ela vai simular um ponto baixo. Para isso, nós vamos fazer o fechamento da carreira simulando essa alcinha também. Então, passa a sua agulha de trás para frente, pega a alcinha que estava a sua agulha, prende aqui e leva lá para trás. Agora, você acerta aqui o seu ponto, levando essa alcinha para cima da correntinha, tá vendo? Agora, a correntinha tem uma alcinha aqui em cima, da mesma forma que os outros pontos. Eu vou diminuir só mais um pouquinho. Nós vamos passar a nossa agulha aqui, ó, no meio dessa correntinha. Então, passa aqui, ó, ela tem um formato de Vzinho como ponto baixo. Passa a sua agulha aqui no meio, sai aqui atrás, no meio do ponto, laça o fio e traz ele aqui pra frente. Agora, é só pegar aquela alcinha que você levou lá pra trás e prender aqui no seu ponto novamente, ó, na sua agulha. Laça o fio e fecha o ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos trabalhar aumentos, então serão 2 pontos juntos em cada ponto. Aqui nós já fizemos o primeiro. Vamos voltar a nossa agulha no mesmo lugar, laçar o fio ali atrás e fazer outro ponto junto aqui do ponto anterior. Então, nós temos 2 pontos juntos no mesmo ponto. Próximo ponto, outro aumento. Então, 1, 2 pontos juntos. Então, nas duas voltinhas, tem 3 pontos. Agora, vão ficar 6. Então, quando a gente terminar aqui toda a carreira, vamos finalizar com um aumento. Vai totalizar 6 pontos aqui. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo, centrado, tá? Sempre pegando aqui, ó, o meio do ponto. A sua agulha passa no meio do Vzinho e sai aqui atrás no meio do Vzinho. Um ponto baixo centrado para cada ponto da base, até chegar lá na outra voltinha. Chegando aqui na volta, vamos fazer 3 aumentos novamente. Então, para cada ponto aqui dessa voltinha, 2 pontos juntos. Nós tínhamos 3 pontos, vamos finalizar com 6. Então, 2 e 2. Ó, então, 1, 2, 3 aumentos, 2 pontos juntos, totalizando 6 pontos. Agora, novamente, vamos seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto da carreira anterior. Até chegar lá no último ponto, onde nós vamos finalizar com um aumento novamente. Vamos finalizar aqui com 2 pontos juntos. 1 e 2. Aqui nós finalizamos as carreiras aqui da base e vamos começar a subida da bolsa. Mas antes, nós vamos pegar aquele fiozinho que nós deixamos aqui de reserva e fazer um acabamento aqui no meio da nossa base, para não ficar esses furinhos aqui, tá vendo? Nós vamos fazer pontos baixíssimos aqui para fechar todos esses furos. Então, vem aqui, ó, no pezinho aqui desse aumento do meio, passa a sua agulha, laça ali atrás e traz aqui pra frente. Passa a sua agulha e aí vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Por toda a peça. Passa no furinho, laça o fio ali atrás,
traz aqui pra frente, fecha na alcinha que tava na agulha, ó. Por isso é importante deixar um tamanho considerável de fio aqui, para não chegar aqui no meio da peça e já não ter mais fio para você fazer o acabamento, tá? Então, deixa um pedacinho legal aí de fio para você conseguir fazer todo o acabamento aqui na sua peça. Vamos finalizar aqui, ó, no pezinho desse aumento. Traz todo o seu fio aqui pra frente. Volta aqui no mesmo espaço e puxa o fio aqui e esconde ele aqui atrás. Pode passar embaixo das alcinhas aqui do ponto, ó. Aí é só cortar bem rente o fio. Agora, nós vamos fazer o fechamento da mesma forma, ó. Traz esse fiozinho um pouquinho pro lado, pega essa alcinha, leva lá pra trás, e aí nós vamos trabalhar aqui nessa parte avessa da peça para fazer o nosso levantamento, para subir a peça, tá? Diminuir aqui a alcinha, o avesso da peça para cima. Nós vamos passar a agulha aqui no meio, ó, dessas duas alcinhas. Segura aqui para não soltar. E aí, você vai passar a sua agulha nessa alcinha aqui de trás. Laça o fio, traz ele aqui pra frente. Pega aquela alcinha ali do fechamento e prende na agulha novamente. Regula o seu ponto, ó, vou diminuir aqui um pouquinho essa alcinha. Fecha o ponto baixo. Vem no próximo ponto, passa aqui no meio do Vzinho. Pega a alcinha aqui de trás, laça e fecha o ponto baixo. Então, sempre no meio do Vzinho, a alcinha aqui de trás, laça e fecha o ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto aqui da base, até chegar no final ali da carreira. Ó, vamos finalizar aqui, fazer o último ponto baixo, com muito cuidado para você não fazer outro ponto junto aqui, ó, de onde já foi esse primeiro, tá vendo? Ele fica um pouquinho mais afastadinho, se você fizer outro ponto aqui, vai ficar um aumento, tá? E aqui nós não precisamos de aumento. Então, vamos fazer o fechamento da carreira normalmente, traz o fiozinho aqui pro lado, pega o fiozinho que estava a sua agulha e leva lá para trás. Agora, nós vamos começar a trabalhar o ponto fantasia, ou ponto W, né? Que você preferir chamar. Nós vamos fazer 2 pontos juntos aqui, um aumento, tá? Ponto centrado. Então, passa aqui no meio do seu ponto, sai aqui atrás no meio do ponto, laça o fio, traz ele aqui pra frente, prende a alcinha ali atrás e fecha o primeiro ponto. E vamos fazer o outro ponto junto aqui. Temos um aumento. Agora, nós vamos pular um ponto e no próximo, trabalhar o aumento novamente. No final das contas, não vai ficar aumento na carreira, porque a gente sempre pula um ponto. Então, você fez 2 pontos juntos, mas pulou um ponto. Então, a sua carreira vai finalizar com a mesma quantidade de pontos, tá? Então, pula um ponto, vai no próximo, faz um aumento. Pula um ponto, vai no próximo, faz um aumento. E assim nós vamos seguir até finalizar toda essa carreira.
pula um ponto, faz um aumento, pula um ponto. Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Finalizamos aqui a carreira, ó, com um aumento e um ponto que pulou, tá? Então, aqui, vamos fazer o fechamento da carreira. Então, passa a sua agulha aqui nessa primeira alcinha, de trás para frente, e leva esse fio lá para trás. Já vai acertando a sua peça, levando ela para cima ali. Diminui aqui essa alcinha. E agora, nós vamos trabalhar aqui nesse ponto que nós pulamos, tá? Nessa carreira anterior. Então, nós fizemos o aumento aqui e pulamos esse ponto. Agora, nós vamos fazer sempre 2 pontos juntos nesse ponto aqui. Então, vai ficar assim, ó. Pega o seu fio, sua agulha, passa aqui embaixo o ponto centrado, tá? Laça, dá uma esticada, esse fio vai ficar mais alongadinho, porque o ponto é lá na carreira anterior. Laça, fecha o ponto baixo. Volta no mesmo lugar, laça, fecha o ponto baixo. Vem aqui no próximo ponto, ó. Faz um ponto baixo e faz outro ponto junto. Próximo, pula aqui esses dois, vem aqui, faz 2 pontos. 1, 2. Aí, vai dar esse efeito do ponto fantasia mais alongado sobre o ponto fantasia logo aqui embaixo. Pula o ponto, que já tem um aumento, e vai no próximo, que não tem um aumento. Faz 2 pontos juntos. O próximo, 2 pontos juntos. E aí, vamos fazer esses aumentos até finalizar toda essa carreira, tá? Então, sempre pega ali o ponto que a gente pulou na carreira anterior e faz um aumento nele. 1 e 2, ó. Tá? Então, eu vou finalizar e volto aqui com vocês. Vamos finalizar a carreira aqui, fazendo os 2 últimos aumentos. Vamos fazer o fechamento da carreira. Então, passa a agulha ali de trás para frente, leva o fiozinho lá para trás. E agora, nós vamos trabalhar ponto baixo centrado. Então, um ponto baixo para cada ponto aqui da base. Então, aqui, ó, em cada ponto aqui desse aumento, nós vamos fazer um ponto baixo centrado. E aí, vamos fazer esses pontos baixos até finalizarmos toda a carreira. Finalizamos aqui a carreira de pontos baixos. Vamos fazer o fechamento. Leva o fiozinho lá para trás. E agora, nós vamos repetir o mesmo processo que fizemos aqui nessa sequência. Então, temos pontos baixos, agora vamos fazer o ponto fantasia. Então, 2 pontos juntos aqui, fazendo aumentos e pulando um ponto, tá? Então, aqui, ó, faz um aumento. Pula um ponto, faz o aumento. Pula um ponto, faz um aumento. E aí, nós vamos seguir até finalizar a carreira. E aí, na próxima carreira, nós vamos trabalhar aumentos aqui nesses pontos que nós pulamos. E aí, nós vamos repetir essa sequência até termos 16 carreiras. Então, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos de pontos fantasias. Então, com 3 carreiras cada um. E aí, vamos finalizar a carreira aqui fazendo somente pontos baixos, tá? Então, vamos ter um total de 16 carreiras. Eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Finalizamos aqui as 16 carreiras da nossa peça, terminamos aqui em uma carreira de pontos baixos centrados.
Agora, nós vamos fazer o acabamento, fazendo pontos baixíssimos por volta de toda a peça. Então, você vai dar uma puxadinha aqui no seu fio, passa aqui a agulha nessa primeira alcinha, laça o fio que tá vindo do rolo e fecha um ponto baixíssimo. No próximo ponto, da mesma forma. E aí, a cada ponto, você vai fazendo os pontos baixíssimos até completar toda a carreira. Eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Estamos finalizando aqui a carreira de pontos baixíssimos, ó. Aqui foi o primeiro ponto. Vamos cortar esse fio, deixando um pedacinho pra gente fazer o acabamento. Puxa aqui toda a ponta do fio. Vem com a sua agulha aqui no primeiro ponto baixíssimo, de baixo pra cima. Passa a sua agulha e puxa o fio, levando ele lá pra cima. Vamos voltar aqui, ó, passando no meio deste ponto aqui, ó, dessa alcinha aqui de cima e saindo no meio do último ponto baixíssimo. Laça o seu fio e puxa ele lá para cima novamente. Então, já fizemos aqui a primeira simulação de uma correntinha. Agora, vamos fazer essa simulação aqui do lado. Vem aqui nessa primeira alcinha, puxa o seu fio, traz ele aqui para frente, vira a sua peça. Vem aqui por baixo, ó, por dentro da peça, passa o seu fio e sai aqui no meio, da onde o seu fio tá saindo ali. E puxa o fio lá pra dentro. Fizemos aqui a simulação de uma correntinha aqui em cima também. Agora é só pegar a agulha de tapeceiro ou a agulha mesmo de crochê, você escolhe. E esconder esse fio aqui por dentro da sua peça. Vai passando embaixo das alcinhas, por baixo dos pontos, até esconder esse fio. Ó. E aí, para ficar mais firme, mais seguro, é só colocar um pinguinho de cola ali. Puxa o fio aqui, coloca a cola por baixo ali, ó, do ponto. Só um pinguinho já é suficiente. Pressiona para a cola agir. E aí, corta bem rente, com muito cuidado para não cortar a sua peça. Ó. E aí, a nossa peça está pronta, agora nós vamos aplicar o fecho nela e fazer a alça de mão. Para aplicar o nosso fecho, nós vamos encontrar o meio da peça. Eu gosto de pegar a fita aqui e medir o tamanho da peça. Ó, aqui tem mais ou menos 24 centímetros. Dobrar assim, ó. 23 centímetros e meio, mais ou menos. Então, aqui, ó, entre o 11 e o 13 aqui, centímetros, nós vamos colocar a nossa peça aqui, o nosso fecho, né? E medir aqui agora somente a altura. Agora, é só nós costurarmos aqui. Eu vou tirar um pedacinho do fio de malha. Vou passar na agulha de tapeceiro. E aí, vou puxar esse fio aqui, ó. Vou levar a agulha lá pra dentro. E aí, a outra ponta aqui do mesmo jeito. Vou vir aqui na parte de baixo e vou levar lá por dentro da peça. Agora, aqui dentro da peça, eu vou regular o tamanho do fio. Vou pegar esse aqui de baixo, passar por dentro das alcinhas aqui até encontrar com o outro ali em cima. Já escondendo este fio aqui. Ó, aí ficou um de um lado da alcinha, aqui, ó, tem uma alcinha aqui no meio, um de um lado e outro aqui do outro lado. Vou cortar
E vou dar um nó bem apertado aqui. E aí, agora, é só puxar esse fio por dentro aqui das alcinhas para esconder essas pontinhas. E depois a gente corta, cola aqui o fiozinho e corta, tá? E aí, vamos fazer da mesma forma aqui do outro lado e também lá na frente da peça. Então, eu vou costurar aqui, prender todas as pontinhas do fio e volto com vocês. Finalizada aqui a costura do nosso fecho, agora nós vamos deixar a peça um pouquinho aqui de lado e vamos fazer a alça da nossa bolsa. Para a alça de mão, você vai precisar ou de uma argola articulada ou de um mosquetão. Vamos passar a agulha aqui, ó, por dentro dessa alcinha aqui do mosquetão. Laça o fio ali que tá vindo do rolo. Fecha um ponto aqui. E aí, passa mais uma vez a agulha por dentro da alcinha e fecha um ponto baixo. Agora, você vai virar a sua peça, passa o seu fio aqui na primeira alcinha e na segunda alcinha, laça, traz, ficou com duas alcinhas na agulha, você fecha. Vira novamente, passa a sua agulha nas duas alcinhas, laça, traz aqui pra frente e fecha. E aí, nós vamos repetir por 30 pontos, sempre pegando as duas alcinhas, laça o fio que tá vindo do rolo, fica com duas alcinhas novamente na agulha e fecha. Virou, passa agulhas nas duas alcinhas, laça o fio que tá vindo do rolo, fica com duas alcinhas e fecha, tá? Então, vamos repetir até termos 30 pontos, ou então até chegar no tamanho aí que você deseja a sua alça. Finalizei aqui a minha alça de mão, e aí se nós contarmos aqui, ó, todas esses risquinhos aqui da alcinha, né, cada um é um ponto, nós teremos 30 pontos aqui, tá? Agora, nós vamos cortar aqui esse fio. Deixa só uma pontinha aqui. E aí, esse restinho de fio que sobra, ó, já não vai sobrar muita coisa do rolinho. Esse restinho aqui nós vamos utilizar para fazer o acabamento. Então, aqui nós vamos juntar vou pegar aqui a agulha de tapeceiro. Uma pontinha já está presa aqui no nosso mosquetão, nós vamos pegar essa outra ponta e passar aqui, ó, essa ponta aqui do fio tá saindo pra cá. Então, nós vamos entrar ao contrário nela, pra ficar cruzado, tá? Passa o fio aqui na agulha. E leva aqui essa pontinha ali pra juntar uma ponta com a outra aqui, tá? Já coloca do lado certinho. E aí, vamos dar um nó. Pode dar um nó bem apertado aqui. E aí, eu já vou esconder aqui, ó, por dentro desses pontos. Vou passar a agulha aqui por dentro. E vou puxar essas duas alcinhas aqui, já pra escondê-las.
Agora é só cortar aqui bem rente. Puxa aqui para essas duas alcinhas irem lá para dentro. Agora, junta aqui, ó, essas duas pontas. Vamos pegar esse fiozinho, coloca uma pontinha dele aqui embaixo, gira ali em cima, deixando uma laçada, tá vendo? Agora, nós vamos girar, ó, deixou a laçada aqui. Você vai voltar com a ponta do fio e dar algumas voltas em torno dessa alça. Para prender uma na outra, tá? Ajusta uma alça junto com a outra. Nesse momento aqui, é preciso ter muita calma e muita paciência para que essas alças fiquem certinhas uma com a outra aqui e que o seu fechamento, o acabamento aqui, fique bonito, tá? Então, ó, a gente vai enrolando aqui, pode enrolar bem firme, que é para prender mesmo essas alcinhas aqui, vai levando aqui pra cima, ó. Agora, é só passar aqui esse fio, ó, vou pegar aqui a agulha, passa esse fiozinho que você tava enrolando por dentro daquela laçadinha que você deixou e puxa esse fio aqui de baixo, aquela pontinha que você tava segurando ali. Puxa para levar esse nó lá para dentro da peça. Ajusta agora essa alça. E aí, se você desejar, você pode colocar um pinguinho de cola aqui para você ter mais segurança dessa alça presa, tá? Colocou um pinguinho de cola bem lá por dentro da peça e aqui embaixo da mesma forma. Puxa assim, ó, a alcinha para dar um espacinho, coloca um pinguinho da cola lá por dentro da peça e aí pressiona. Agora é só cortar aqui essa pontinha bem rente e essa aqui de cima também. Olha só. E aí, está pronta a sua alça de mão. É só aplicar aqui na sua bolsa. Eu vou colocar ela aqui, nessas alcinhas aqui do ladinho da peça. E está pronta a nossa clutch. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você ainda não se inscreveu no canal da Fisher, clique aqui embaixo no botãozinho vermelho e se inscreva. Ativa todas as notificações para vocês receberem o aviso sempre que tiver aula nova aqui para vocês. Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, agora é o momento de você já clicar aqui embaixo no joinha e deixar o seu like. Vai lá no Instagram, @soularicristina e @fisherfios, quando você fizer a sua peça. Poste lá nos seus stories e marca a gente. A gente ama ver as peças de vocês e tá compartilhando todo mundo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.